William Wellington Campos, Rádio Tupi. Queria te perguntar sobre o jogo. O que você achou do jogo? O que você achou da sua equipe? Qual a sua análise, por gentileza? A equipe adversária tem duas maneiras que é muito clara de atacar, ou é ataque rápido ou contra-ataque. Eles, quando entram em organização ofensiva, eles têm muita dificuldade. E durante quase todo o jogo, as poucas oportunidades que tiveram, ou as oportunidades que tiveram, foram através dessas ações. A gente tinha alguns propósitos, um deles era proteger bem a área dos cruzamentos. A gente conseguiu fazer isso. É claro que tem os incontroláveis da partida, e aí na oportunidade que eles tiveram, eles fizeram os 2 gols. William, Fábio Jupa aqui do Grupo Globo. William, eu tive a impressão do jogo, uma seguinte impressão, que quando o Vasco tomou o gol, o Vasco melhorou, teve chance de empatar o jogo, criou possibilidades. Então, fiquei pensando assim, você, na tua análise, você considera que, de repente, houve um erro de estratégia, de repente, esperar um pouco o Botafogo para tentar contra-atacar, ou então você acha que faltou um pouco de coragem para o time para encarar esse Botafogo? Como encarou depois que tomou o gol? A gente fala assim, o sentimento de quase todas as equipes do mundo é um quando está ganhando, é outro quando está perdendo, é um quando está empatando. Né? O adversário, quando estava empatando, buscou jogar, quando fez o gol, não quis mais jogar. A gente tinha uma estratégia e sabíamos que o Botafogo, quando está em organização ofensiva por mais tempo, eles colocam poucos jogadores dentro do bloco defensivo, fazem muitas jogadas pela beirada para ter cruzamento na área. E eles têm poucos gols na competição, onde eles acabam tendo que jogar de maneira organizada. E os gols deles, na maioria das vezes, é ou por ataque rápido ou por contra-ataque, a partir de bola do fundo para trás. Então, a gente, enquanto estratégia em organização defensiva, a gente sofreu quase nada ou poucas finalizações deles quando eles tiveram que atacar de maneira organizada. E o gol que a gente sofre, o primeiro é de um ataque, entrada de um ataque rápido, né? E o segundo é num contra-ataque. Então, a gente dentro do que foi proposto na estratégia, acredito que cumpriu. Agora, a questão do sentimento é uma coisa que mexe com todas as equipes do mundo, né? Uma coisa é quando está ganhando, outra coisa é quando está perdendo. O próprio adversário, quando estava na frente do placar, ele recuou as linhas dele, não foi corajoso para pressionar. Né? Então fica a questão do sentimento, né, em relação a ambas as equipes, em relação ao que o placar interfere nelas.